Existem filmes que vão além do mero entretenimento. Eles invadem a sua mente, provocam reflexões profundas e deixam uma marca inesquecível. Essas histórias desafiam a sua percepção da realidade e fazem você questionar tudo o que acredita. Se você é fã de filmes que perturbam de verdade, prepare-se para esta lista. O Nevoeiro é um filme de terror psicológico baseado na obra de Stephen King. A história se passa em uma pequena cidade americana que é envolta por uma névoa densa e misteriosa. Após uma estranha tempestade, um grupo de moradores se refugia em um supermercado, onde rapidamente percebem que a névoa esconde criaturas aterrorizantes. À medida que o pânico se instala, os sobreviventes lutam não apenas contra os monstros externos, mas também contra seus próprios medos e instintos primitivos. A tensão aumenta à medida que a relação entre os personagens se deterioram, revelando o lado sombrio da natureza humana. O desfecho de O Nevoeiro é um dos mais chocantes do cinema, sem revelar muitos detalhes. O protagonista enfrenta uma escolha devastadora em um momento de desespero absoluto. Após uma série de eventos trágicos e a perda de entes queridos, David toma uma decisão que desafia qualquer esperança de sobrevivência e resiliência. Quando os créditos sobem, a brutalidade do final deixa o público em estado de choque e reflexão, questionando a própria natureza da esperança em situações extremas. O filme não oferece um alívio ou um final feliz, mas sim uma profunda meditação sobre o desespero e a condição humana, marcando uma experiência cinematográfica que ressoa muito além de sua narrativa de terror. Se não me engano, alguns anos depois, uns 10 anos, lançaram a série O Nevoeiro na Netflix, baseada na mesma história de Stephen King. Na época eu até gostei bastante, foi divertido, mas eu não tinha um repertório muito grande de séries ainda. Então eu acho que hoje em dia eu não sei se eu recomendaria tanto, mas vale a pena assistir talvez. Os Outros é um suspense psicológico estrelado por Nicole Kidman no papel de Grace Stewart. A trama se passa logo após a Segunda Guerra Mundial e segue Grace, uma mãe que vive em uma mansão isolada com seus 2 filhos, Annie e Nicholas, que sofrem de uma rara condição que os torna hipersensíveis à luz. Para proteger os filhos, Grace mantém a casa em total escuridão, com as cortinas sempre fechadas e um silêncio absoluto, o que torna tudo isso muito macabro. Conforme a história avança, eventos estranhos e inexplicáveis começam a ocorrer na mansão. Sons misteriosos, aparições e a presença de novos empregados trazem uma atmosfera de tensão crescente. À medida que Grace tenta entender o que está acontecendo, a linha entre a realidade e a imaginação se torna cada vez mais tênue, criando um clima de suspense que mantém o espectador fixo na tela. O clímax de Os Outros revela uma reviravolta surpreendente que muda completamente a percepção da história. A verdade sobre Grace e seus filhos é desvelada de maneira magistral, transformando o que parecia ser uma narrativa de terror convencional em uma reflexão profunda sobre perda, luto e aceitação. O final não apenas choca, mas também provoca uma reavaliação de tudo o que foi apresentado anteriormente. O espectador é levado a considerar as pistas sutis que foram deixadas ao longo do filme, culminando em uma conclusão que ressoa emocionalmente. Os Outros se destaca por sua habilidade em criar uma atmosfera misteriosa e tensão, fazendo com que o público se questione sobre a natureza do medo e da realidade até o último momento. O Homem Invisível é uma reinterpretação moderna do clássico da literatura. A história segue Cecilia Cass, uma mulher que escapa de um relacionamento abusivo com um cientista brilhante, Adrian Griffin. Após a suposta morte de Adrian, Cecilia tenta reconstruir sua vida, mas logo começa a suspeitar que ele ainda está vivo e que, com sua tecnologia de invisibilidade, está observando e manipulando a sua vida. À medida que os eventos se desenrolam, Cecilia vive uma constante paranoia. E isso é muito incrível, é muito bem retratado no filme. Na verdade, é um dos meus filmes favoritos de terror psicológico.
cada sombra e cada ruído se tornam ameaçadores. O filme explora o impacto psicológico do abuso e a luta de uma mulher para recuperar seu senso de segurança e autonomia, enquanto a presença invisível de Adrian a persegue, fazendo com que ela questione sua sanidade. O clímax do Homem Invisível culmina em uma reviravolta poderosa e emocionalmente carregada. E cá entre nós, esse filme tem grandes cenas de susto para quem gosta daquele terror com susto, ainda envolto no terror psicológico, vale muito a pena de se assistir. O confronto final entre Cecily e Adrian revela a verdade sobre a manipulação e o controle que ele exerce sobre ela, levando a um desfecho que é um tanto aterrador. O final não apenas traz uma resolução para a luta de Cecília, mas também destaca a resiliência das vítimas de abuso. A revelação final deixa o público em choque, reforçando a ideia de que o verdadeiro horror não está apenas no que pode ser visto, mas também nas cicatrizes invisíveis deixadas pelo abuso. O Homem Invisível se destaca por sua capacidade de criar tensão psicológica e por sua crítica ao controle e à opressão, resultando em uma experiência cinematográfica intensa e memorável. O Ritual é um filme de terror psicológico que acompanha um grupo de amigos que decide fazer uma trilha na floresta sueca em homenagem a Rob, um amigo que faleceu tragicamente. Durante a jornada, eles tomam um atalho que os leva a uma parte isolada e misteriosa da floresta, onde símbolos antigos e uma atmosfera opressiva os cercam. À medida que a viagem avança, estranhas ocorrências começam a acontecer e a tensão entre os amigos aumenta drasticamente. Cada um deles lida com seu próprio luto e culpa, e a floresta parece amplificar esses sentimentos. A presença de uma criatura sinistra que os persegue se torna uma representação física dos traumas e arrependimentos que cada um carrega, transformando a trilha em um verdadeiro pesadelo. O clímax de O Ritual traz uma reviravolta que revela a verdadeira natureza da criatura e o impacto dos traumas não resolvidos. Sem entrar em detalhes, o desfecho mostra que o maior desafio não é apenas escapar da floresta, mas também confrontar os demônios internos que cada personagem carrega. O final é um tanto aterrador quanto reflexivo, deixando o público com uma sensação de inquietação. E é uma mistura do terror psicológico e folclore, junto com a exploração das emoções humanas. Isso torna o filme O Ritual uma experiência memorável, onde o medo não é apenas um externo, mas também profundamente enraizado nas fraquezas e arrependimentos dos personagens. Agora vamos falar de Hereditário, que é uma obra-prima do terror psicológico. Ele explora a dinâmica familiar e os segredos sombrios que podem se esconder sob a superfície. Após a morte da matriarca Anne Graham, a família começa a desmoronar, revelando traumas e mistérios que desafiam a sanidade de seus membros. À medida que a trama se desenrola, eventos estranhos e perturbadores começam a ocorrer, levando a um clima de tensão crescente. Cada membro da família lida de maneira diferente com o luto, e as revelações sobre o seu passado revelam uma conexão com forças sobrenaturais que parecem estar manipulando suas vidas. O que torna o Hereditário verdadeiramente perturbador não é apenas o elemento sobrenatural, mas a forma como ele aborda temas universais como perda, culpa e a inevitabilidade do destino. Cada cena é meticulosamente construída, criando uma sensação de desespero e fatalidade que permeia todo o filme. E quem assistiu sabe, eu assisti, foi terrível, terrível. O clímax traz uma revelação chocante que não apenas redefine totalmente a narrativa, mas deixa o espectador em estado de inquietação. As imagens e momentos impactantes permanecem na mente muito depois dos créditos finais rolarem. Eu fiquei por muitos dias pensando sobre esse filme e sobre a grandíssima e famosa cena do carro, fazendo com que o público reflita sobre o que realmente constitui o horror. Hereditário é uma experiência transformadora que transcende o gênero, mostrando que o verdadeiro terror pode estar mais próximo do que imaginamos, enraizado nas complexidades da vida familiar e nas sombras do passado. Esses filmes não são apenas entretenimento, são experiências que testam a sua mente.
Eu te desafio a assistir qualquer um deles e me conte aqui depois a sua opinião sobre eles no comentário. Se gostou, inscreva-se no canal para mais listas como essa. Muito obrigado e um grandíssimo abraço.